O século XV traz o ser humano para o centro dos acontecimentos, relegando para o segundo plano o Deus Todo-Poderoso do período medieval. Essa mudança de mentalidade que se iniciou com o humanismo chega ao apogeu com o Renascimento. O abandono da perspectiva teocêntrica medieval e a retomada dos ensinamentos e modelos da Grécia e de Roma definem o Renascimento, com o desejo de promover uma renovação filosófica, artística, econômica e política, de modo a recriar na Europa uma sociedade organizada a partir dos princípios da antiguidade clássica. O fascínio pela vida das cidades e o desejo de desfrutar os prazeres que o dinheiro podia proporcionar levaram a sociedade renascentista a cultivar cada vez mais os valores terrenos. O ser humano e sua felicidade imediata eram o centro dessa nova visão. E até hoje, obras de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli e Rafael refletem o esplendor da forma humana como medida da perfeição total. O classicismo tem como principal característica de seu projeto literário a retomada de modelos da antiguidade clássica. A nova perspectiva promove uma transformação radical no modelo medieval. É hora de o ser humano orgulhar-se de suas conquistas e de buscar a felicidade terrena. Portanto, é necessário valorizar o esforço individual, que se manifesta tanto no investimento em educação, como na participação social mais ativa. Os textos do classicismo farão a propaganda da visão de mundo humanista, que passa a definir toda a produção estética do período. E se na Idade Média muitos dos trovadores eram nobres que compunham suas cantigas e as apresentavam para outros membros do mesmo segmento social, no Renascimento, esse cenário será alterado com o surgimento de jovens artistas, geralmente filhos de pequenos comerciantes, que vivem sob a proteção dos mercadores mais ricos e poderosos, para os quais produzem. A cultura vira um bem precioso para os novos ricos, porque patrocinando artistas e poetas, eles justificam sua aceitação pela nobreza. Essa troca de interesses entre burgueses e artistas faz aparecer a figura dos mecenas, que eram burgueses ricos, que exibiam sua fortuna e seu poder por meio de pinturas e esculturas, que encomendavam para decorar seus palácios, ou poemas que imortalizavam seus nomes. Por volta de 1450, Johann Gutenberg cria a prensa e revoluciona a produção de livros na Europa, fazendo com que a cultura oral comece a perder espaço para a cultura escrita. Essa mudança no contexto de circulação das obras permitirá que escritores e poetas explorem novos recursos da linguagem. Esse também é o contexto das obras do classicismo. Na Europa do Renascimento, as cortes ainda são centros de poder e, portanto, de produção cultural. O enriquecimento dos mercadores e comerciantes amplia o público dos textos literários e filosóficos, incluindo agora a burguesia em ascensão. Os filhos dos ricos comerciantes são, a partir desse momento, mais numerosos nas universidades do que os membros da nobreza de sangue. O conceito de originalidade na criação literária é uma invenção moderna. Durante o Renascimento, os escritores investiam na recriação de temas clássicos e retomaram em suas obras o princípio aristotélico da mimese. Aristóteles atribuía à literatura a função de reproduzir os comportamentos humanos, para que o ser humano pudesse aprender com a imitação da realidade. Para revelar o que está no universo, o artista do classicismo adota a razão como parâmetro de observação e interpretação da realidade. O olhar racional desencadeia na literatura uma das características mais marcantes da poesia do período: a tentativa de explicar os sentimentos e as emoções humanas. Outra consequência do desejo de compreender o mundo é procurar conhecer a natureza humana. Os grandes artistas se preocupavam em compreender a mecânica dos movimentos para serem capazes de representar o corpo humano de modo harmônico, respeitando as relações de proporção entre as partes e revelando
uma concepção de beleza associada à harmonia e à simetria. Os poemas do classicismo giram em torno da temática amorosa, em que o eu lírico manifesta um amor puro, de absoluta devoção à mulher amada, dona de uma beleza perfeita, ou bucólica, em que a natureza é caracterizada como espaço em que a harmonia, a simplicidade e o equilíbrio são expressão da felicidade. A poesia épica, que exaltava os feitos heróicos, também é retomada. Em Portugal, por exemplo, surge o maior poema épico da língua portuguesa, Os Lusíadas, de Luís de Camões. O classicismo ou quinhentismo é o nome que se dá à literatura produzida durante a vigência do Renascimento. No século XVI, o classicismo, em consonância com o contexto histórico de profundas transformações sociais, econômicas, culturais e religiosas, substitui a fé medieval pela razão, o cristianismo pela mitologia greco-latina e pôs, acima de tudo, o homem como centro de todas as coisas, o antropocentrismo. E, diferentemente do homem medieval, que se voltava essencialmente para as coisas do espírito, o homem do século XVI se volta para a realidade concreta e acredita em sua capacidade de dominar e de transformar o mundo.